18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Bacana, legal, tudo certo. 18 horas em ponto em Manaus, hein? Estamos juntos, começando mais um 18 horas. Boa noite para você que está aí ligado na sintonia certa. Começa agora o programa 18 horas aqui na Mix 100,7. Vamos fazer aí um jornalismo sério, isento e feito especialmente para você, ouvinte. Carlos Júnior, Karime Leão e Círio Soares. Estamos aqui, hein? E a equipe, é claro, por trás desses apresentadores aqui, trazendo para você a notícia, trazendo para você a informação, o resumo do dia. Oi, Karime Leão, tudo bem? Tudo certo? Boa noite, Carlos Júnior. Boa noite a todos. Tudo ótimo, tudo certo. Hoje aqui, é terça. Começando o programa 18 horas, agradecendo a sua companhia, você que nos acompanha pelas redes sociais, aí na rádio do seu carro. Estamos agora a partir das 6 até as 7 da noite, com muita informação para você. Obrigada pela sua companhia. Boa noite, Círio Soares. Boa noite. Impressionante, olha. Impressionante. Todo dia isso. O quê? É impressionante. Agora, meu microfone. Agora estava aberto esse microfone, hein? Mas impressionante mesmo, Carlão. É a felicidade que essa menina vem trabalhar aqui. Impressionante. Ela tá aqui desde 10 horas da manhã, né, cara? Tamo aí juntos no melhor mix. Hoje é terça-feira, não é isso? Hoje é terça. Muito bem. Então vamos nos preparar para esse próximo fim de semana. Já quer adiantar. Já tá chegando, né? Lógico, eu vejo o M. Luciano aqui, é cara de fim de semana. Nossa, vocês já fazem a contagem, gente. É um segredo aqui. Eles, desde segunda, eles já contam pro final de semana. Contagem tá regressiva, já contando tudo aqui, não é isso? Paulo Castro, boa noite, querido. Boa noite. Cid, amanhã é sexta-feira, né? Amanhã é sexta-feira onde? Para algumas pessoas. Claro. Sim. Claro. Pô, não entendeu ainda? Vou desenhar, hein? Feriadão, gente. Para algumas pessoas, sim. Cara, eu nem tô lembrando desse feriado. Pra gente também. Não. Só que a gente trabalha. Sim. Feriado também. Mas vai ser mais leve, vai ser mais tranquilo. Vai ser mais Sem dúvida. Acredita nisso mesmo? Bom, tudo bem, Paulo Castro? Muito boa noite pra você, tá tudo certo aí? Como é que está o conteúdo hoje do jornal? Tá bacana? Tá bacana, Carlão. Tá hoje joia. O programa tá quentinho. M. Luciano na área. E hoje, sabe que dia é hoje? Hoje é dia do biólogo. Hoje é dia do biólogo. Parabéns aí a todos os biólogos, biólogas, Bacana, de todo mundo. Dia dos biólogos. E olha só, eu tô de olho aqui no aplicativo Mano e já tô vendo que tem algumas pessoas comentando. Estão falando da sua roupa, Karime. Gostaram do seu cabelo, inclusive. Em mim ninguém percebeu nada, né? Porque não hoje... falaram de você. Hoje Falaram de você que adoraram sua blusa pink. E eu tô de cabelo cortado. Né? Olha só. Ei, galera, vai comentando aí que os melhores comentários, as melhores perguntas, pode ser que ganhem um convite pro cinema. Daqui a pouco eu volto. Mas exclusivo pra você que nos acompanha pelo aplicativo Mano. Bacana. Olha aí, pessoal. Vocês estão sabendo que hoje o Jair Bolsonaro, né, que é o nosso presidente, convocou os brasileiros a saírem às ruas no dia 7 de setembro, vestindo verde e amarelo para mostrar que aqui é o Brasil e que a Amazônia é nossa. Olha aí, o presidente, o Bolsonaro, lembrou, inclusive, que o ex-presidente lá atrás, né, que é o Fernando Collor, também fez um apelo semelhante na época e se deu mal, né? Eu não lembro disso aí. Você lembra dele? Você lembra? Eu noticiei. Eu sinceramente, eu noticiei isso. Eu trabalhava na rede amazônica e ele foi naquela época que ele falou: minha gente, não me deixem só. E você se lembra então que os manifestantes saíram de preto, né? Exato, ele falou assim: vamos usar as cores da nossa bandeira, eu quero todo mundo de verde e amarelo para me dar apoio. E foi quando aconteceram manifestações ou protestos contra o Collor em todo o país, inclusive aqui em Manaus. Todos de preto. A gente noticiou, nós cobrimos toda essa trajetória. Você falou isso agora, eu lembrei que eu tava nessa época, né, inclusive, trajando o meu uniforme Black Power. Contra. Você protestou também. Lógico. Naquela época você votou no Lula, com certeza. Você votou no Lula naquela época? Mas foram protestos em todo o país. Também. Pois é. Então, o Bolsonaro fez uma crítica indireta ao presidente da França, o Emmanuel Macron, por ter defendido um debate sobre a internacionalização da Amazônia, dizendo que essa declaração mexeu com os brasileiros e com a população de outros países da Amazônia. Abro aspas aqui, olha, um presidente lá do outro lado do Atlântico resolveu falar uma coisa que tocou a todos nós, né? Falar em soberania relativa da Amazônia mexeu conosco. Nós, brasileiros, e com os demais países da região amazônica, nós queremos sim tirar uma posição disso. Isso serviu para acordar muita gente no Brasil que nem sabia o que era Amazônia, fecha aspas, afirmou o Bolsonaro. Eu só queria dizer uma coisa pro Bolsonaro. Desculpa, querido, mas olha, eu tô cansando do ritmo de campanha.
Entendeu? Tá difícil isso, Bom, né, inclusive nessa história toda aí do Collor ter se dado mal, o Bolsonaro, ele afirmou que não acontecerá o mesmo com ele por não se tratar da defesa de um governo ou de uma pessoa, e sim de um país. Você, Cindy, você, Paulo Castro, vocês vão sair de verde e amarelo ou não? Mas, Carlão, o contexto histórico, o contexto político é completamente ele falou diferente isso, o próprio presidente do que na época do Collor. Você sairia de preto, Karime, por exemplo? Você na época do Collor? Agora. Na época do Collor, eu apresentei o telejornal, a MTV, na época, a segunda edição, eu apresentei de preto. Naquele dia foi meu protesto. Ninguém percebeu. Não, mas e hoje, Karime? Eu tô perguntando hoje. Hoje a vibe é outra. Hoje eu acho que a gente tem que torcer para que todos os governos, tanto o estadual quanto o do presidente Jair Bolsonaro, que se deem bem, que rendam bons frutos. O Brasil já está cansado de muita depressão, de muita crise econômica, crise política. Nossa imagem é arranhada lá fora do país. E você, Soares? Clima, clima pra verde e amarelo, isso aqui tem que andar, mano. Vamos seguir o barco. Cid Soares, você sairia de verde e amarelo ou não? Vai apoio? Eu não acho que não é pra tanto, não. Eu já dei apoio demais pro presidente, acho que na hora dele me apoiar agora e vambora, meu irmão, vamos trabalhar. Na Semana da Pátria, independente disso, temos que comemorar as duas datas. Claro. Tanto do Brasil quanto do estado do Amazonas. Isso é soberania, isso é patriotismo, independente de político, de quem esteja aí no poder. É a nossa pátria, é o nosso estado. Muito bem. Vamos começar o programa. Concordo. São 6h07. Começa agora o seu programa às 18 horas, hein? Desta terça-feira, hoje é dia 3 de setembro de 2019. Vamos juntos com você até às 7 da noite. Você está ouvindo 18 horas. Bom, na sexta-feira, um dos nossos assuntos aqui no programa 18 horas foi a falta de controle no tráfego de carretas nas ruas e avenidas da cidade, colocando em risco a vida das pessoas. Comentamos isso daqui um bom tempo, inclusive. São caminhões transportando containers, circulando em todos os horários, dia e noite, sem que tenha aí qualquer fiscalização por parte de ninguém, né? Prefeitura, ou seja lá o que valha, inclusive Manaus Trans, não é isso, Karime? Pois é, Carlão, e na noite de ontem, uma carreta desgovernada fez uma vítima fatal e deixou mais 3 feridos. Fábio Borges, de 35 anos, morreu após uma carreta atingir um carro de passeio e o muro de uma residência. O homem ficou preso entre as ferragens do veículo por mais de 3 horas. Ele chegou a ser resgatado com vida, mas não resistiu aos ferimentos. Esse acidente aconteceu ontem por volta das 6 horas da tarde. Portanto, horário de pico, né, na Avenida Rodrigo Otávio, bairro Lagoa Verde. Segundo agentes do Detran, nesta ocasião, um carro de cor vermelha fez uma manobra proibida na via. O veículo foi atingido pela carreta, que perdeu o controle e atingiu o muro de um estabelecimento comercial. Bom, Fábio estava dentro do carro junto com o motorista, identificado aí como Brando Adriano, de 19 anos apenas, e o filho dele, Nicolas Brian Borges, de apenas 2 anos. Segundo a namorada do condutor, que é a Marisela Cordeiro, os 3 tinham saído de casa no bairro Betânia para buscar um equipamento de som. O menino foi o único que não chegou a ficar preso nas ferragens. Ela foi resgatada, inclusive, logo após a colisão, com ferimentos leves e levado para o Hospital da Criança da Zona Leste de Manaus. O motorista da carreta, de 63 anos, também ficou preso nas ferragens. Todos os feridos foram levados para hospitais da capital. Definitivamente, a lei que impõe restrição ao tráfego das carretas não é aplicada aqui em Manaus. Sem fiscalização, o tráfego é livre a qualquer hora do dia e da noite e todos ficam expostos a acidentes como este. Aqui pelo aplicativo Humano, o pessoal está aqui também indignado. A Lara Martins, ela falou que as leis deveriam ser sim mais rigorosas para impedir que as carretas trafeguem juntamente com os carros de menor porte. É muito perigoso mesmo. Tem outra aqui falando que está tudo muito bagunçado aqui no estado. Essas leis deveriam realmente ser mais rigorosas. No ano passado, o Detran fez sim algumas fiscalizações e todas elas foram flagradas várias irregularidades. Carretas com documentos e vistorias vencidos, sem manutenção adequada, circulavam irregularmente na cidade. Só em uma das blitz, 42
carretas chegaram a ser apreendidas, gente, 42 carretas irregulares. Bom, e essas blitz, né, em função, né, desse número elevado de carretas e de carros em más condições, precisam ser com certeza frequentes, diárias, de preferência para colocar pelo menos um pouco de ordem nesse trânsito que é com certeza um trânsito caótico. Agora 6 horas e 10 minutinhos, boa noite para você em 100,7, aí na sintonia certa. Entrevista do dia. Muito bem, e os cortes nos orçamentos das universidades e nos institutos de pesquisas continuam fazendo estragos na área de ciência e tecnologia. O orçamento do governo para 2020 tira metade dos recursos do MEC para pesquisa. O recurso da pasta caiu de 4,25 bilhões de reais neste ano para 2,20 bilhões de reais em 2020. O CNPq está sendo praticamente extinto e, junto com ele, programas e bolsas que sustentam a pós-graduação e a pesquisa no INPA, o que fragiliza e ameaça ainda mais a sobrevivência da instituição de pesquisa, que este ano está completando 60 anos. E para protestar contra esses cortes, será realizado nesta quarta-feira, dia 4, o Dia Nacional de Luta em Defesa da Amazônia, da Ciência e Tecnologia e do INPA. E para falar sobre essa crise na área de ciência e tecnologia, está aqui em nossos estúdios a pesquisadora do INPA, Sônia Alfaia. Seja muito bem-vinda, uma ótima noite, um prazer tê-la aqui nos nossos estúdios. Bem, obrigado, boa noite a todos. Eu também gostaria de agradecer muito essa oportunidade de vir aqui divulgar esse ato que o INPA está fazendo amanhã, né? Então é um ato que está sendo convocado pelos pesquisadores e pelos estudantes do INPA, que hoje são os que conduzem a pesquisa no INPA. Como vocês sabem, o INPA, que já teve um quadro de 1.200 servidores, hoje conta com apenas 540, sendo que desses, 240 já podem se aposentar. E então, nós continuamos produzindo ciência, né? Gerando conhecimento, né? Para a Amazônia. E quem faz o grosso dessa pesquisa atualmente no INPA são os estudantes de pós-graduação, porque o INPA forma mestres e doutores para atuar na Amazônia. E nós já temos mais de 2.500 mestres e doutores formados ao longo desses 60 anos de atuação do INPA na Amazônia. Pesquisador, então, qual é hoje, né, a real situação do INPA diante desses cortes, de mais esses cortes do governo federal? Sim, quando eu coloquei a questão das bolsas de estudo, né, da bolsa de pesquisa, é principalmente esse corte que vai ser um golpe fatal nas pesquisas do INPA, porque quem faz essas pesquisas são os estudantes. Então, se hoje nós temos em torno de 160 pesquisadores, tem 500 estudantes. E você imagina se tem esse corte brutal, tanto do CNPq quanto da CAPES, porque a CAPES anunciou também um corte hoje, né? Então, nas pesquisas. Vão parar as pesquisas? Perdão. Olha, muitas pesquisas vão ter que ser paralisadas, porque quem vai fazer a pesquisa? Hoje, a maioria dos pesquisadores do INPA já não faz tanta investigação em campo, em condições de campo, porque fazer pesquisa na Amazônia não é fácil, né? Fazer pesquisa no interior, você tem que pegar barcos, dormir em aldeias indígenas. Então, as pessoas já estão com uma idade, estão cansadas de subir barrancos, né, de fazer coletas na mata. Então, quem faz esse trabalho são os jovens, são os estudantes que o INPA está formando. Eu estou acompanhando aqui, a revista Veja está informando que serão cortadas 24 bolsas no valor de R$165 mil. É isso mesmo? Não, o do CNPq são 84 mil bolsas em todo o Brasil. Isso é só no Amazonas. Isso aqui é só no Amazonas. Só no Amazonas. Ah, sim, só na pós-graduação do INPA, mas não é só o INPA, né, que vai ser afetado, porque tem a Universidade do Amazonas, as outras universidades que também formam recursos humanos. Pesquisadora, parece que para 2020, a CAPES, né, no próximo ano, o corte será de 2,2 bilhões de reais? Eu não entendi também bem, eu não li muito essa questão da CAPES, porque saiu hoje, né? Sim. Estou vendo aqui no nosso portal 18 horas. Mas eu sei que vai afetar principalmente a pós-graduação.
né? É esse que é o problema. Então, muitas bolsas, por exemplo, que já estavam garantidas, essas bolsas não vão mais ter continuidade. Não, quer dizer, não vão ser implementadas. As que já estavam, ainda vão ter continuidade, né? As que estavam implementadas. As que já estavam sendo realizadas vão continuar. Exato. Mas aquelas que estavam pedidas, por exemplo, a gente faz um projeto, né? E você coloca uma bolsa lá. Você está garantido que aquela bolsa, para realizar esse projeto, nós vamos ter essa bolsa. E, de repente, você vê que a bolsa já deixou de existir, né? Isso aconteceu recentemente, né, em um edital que a FAPEA lançou, mas tinha bolsa que eram do CNPq. E a FAPEA não continuou o edital porque o CNPq não cumpriu, né, esse acordo que existia, né? Com esses cortes programados, o que fica de fato prejudicado? Há pesquisas que serão descontinuadas? Sim, a pesquisa que pode ter paralisação, né? E você fica pensando em estudantes que hoje já estão no meio de seu trabalho e de repente não tem mais como garantir a sua sobrevivência, né? Aqui em Manaus, porque grande parte desses estudantes vem do interior, vem de outros estados. E uma vez que o ministro, o presidente do CNPq já falou que só tem recursos para pagar até o mês de setembro, então quer dizer que a partir de outubro o estudante não tem mais condição de continuar seu trabalho, né? Então é por isso que a gente está fazendo, né, esse movimento para mostrar para a população o que é o INPA, o que é o Instituto de Pesquisa, o que o INPA faz, né? E pedir a todos, né, que se unam, juntem-se, né, nessa luta, e nós já temos garantido a participação de professores da Universidade do Amazonas, de estudantes, das lideranças indígenas, né, das ONGs, porque essa é uma luta de todos. Professora, desculpa, você é professora, no caso? Eu falei aqui professora, mas só uma coisa. Eu sou professora e pesquisadora. Professora e pesquisadora. Pois é, eu já vi muita polêmica com relação ao trabalho do INPA. Inclusive, eu vi umas entrevistas recentes de que não aparece muito o trabalho do INPA, de um modo geral, para a sociedade. O que você poderia destacar de relevante em termos de pesquisas do INPA nesses 60 anos de instituição? Olha, inicialmente, né, os primeiros trabalhos do INPA foram muito voltados para a questão do inventário, né, para o levantamento da nossa fauna, da nossa flora, né? E nesses últimos tempos, cada vez mais o INPA tem assumido o compromisso com o desenvolvimento sustentável da Amazônia, né? Através do desenvolvimento de tecnologias mais adaptadas, né, à realidade local, né? Então tem estudado muito a questão dos nossos recursos florestais. Eu sou agrônoma e normalmente eu cito um exemplo que hoje o Brasil, o sudeste do Brasil todo, planta o palmito de pupunha. Esse palmito de pupunha, ele começou os seus estudos no INPA. Foi do INPA que saiu todo esse material, né? E faz um sucesso lá nos restaurantes veganos, né? Exatamente. O palmito de pupunha, é verdade, caríssimo lá. E não só isso, o INPA tem tecnologia para processamento de pescado, dos nossos pescados, né? Processamento de frutos, de frutas. Então tem uma tecnologia e ela realmente precisa sair do INPA. Mas o INPA, ela faz a pesquisa e tem que ter uma transferência que quem faz normalmente são os órgãos estaduais, os órgãos de extensão. Que faz esse link, né? Para sair a pesquisa de dentro do INPA. Sim. Certo. Aqui, pesquisadora, aqui no Humano também, o Paulo Malcher, ele está perguntando aqui, bem que a pesquisadora poderia dizer do porquê desse corte, se a senhora sabe, né? Que pelo que ele ouviu, é para ver as bolsas que estão ativas e as que não estão. É isso? É uma questão de recadastramento? Não, eu acho que não existe bolsa não ativa. Porque todo mês você tem que fazer um relatório, né? Você não pode pegar uma bolsa, é impossível você pegar uma bolsa, você tem que prestar conta do que você está fazendo. Como é que você vai escrever seu relatório, prestar conta, se você não tem dados? Da pós-graduação, a cada 6 meses, os estudantes fazem um relatório. E esse relatório é assinado também pelo orientador. Então, é impossível você dizer que tem estudante com bolsa sem fazer sua pesquisa, né? E você tem um prazo ainda. Você tem 2 anos para executar aquele trabalho. Ou você faz, ou você tem que devolver a bolsa, se você não fez seu trabalho. Antes de eu fazer a pergunta, eu tenho que mandar esse abraço aqui que mandaram agora para a senhora, que é um querido amigo seu de INPA,
colega de trabalho, né? Nem Amazonas. Mandou um abração. Tá nos ouvindo aqui. Obrigada. E a pergunta aqui é: o que está programado para o evento de amanhã? Então, o evento de amanhã nós vamos começar às 8 horas expondo fazendo uma exposição dos trabalhos que o INPA faz, apresentando para a sociedade o que é o INPA e o que o INPA faz. Então, ao longo de todo o muro do INPA, dos 2 campos, vão estar expostos os banners, né, com essas informações. O pesquisador, o estudante vai estar lá para apresentar o seu trabalho e vai dar para ver que o INPA faz muita coisa aqui na Amazônia, né? E também os produtos. Nós vamos também distribuir mudas, né, para a população. E depois, paralelo a isso, vai ter um show musical, onde muitos artistas estão nos apoiando nesse movimento, vão se apresentar. E uma fala também de todo mundo que está lá, né, e que está apoiando esse movimento. Esse movimento não é mais só do INPA, virou um movimento da sociedade da Amazônia. É um movimento que a gente está chamando pela questão do CNPq, porque somos todos CNPq nesse momento, que está sendo extinto. Somos todo INPA, que está também numa crise violenta, e somos todos pela Amazônia. A Amazônia está indo além da queimada, né? Sim, que a Amazônia é de todos nós. Exato. Pesquisador, então, vamos dar o serviço aqui para quem quiser acompanhar. É para qualquer pessoa? Todo mundo pode participar? A partir de que horas e onde? A partir das 8 horas da manhã. Ser no campus do INPA sede, que é na Avenida André Araújo, né? E começa às 8 e o ponto final vai ser às 10 horas. Nós vamos dar um abraço simbólico no INPA, né? Para que esse instituto sobreviva, pois é um patrimônio de todos nós que vivemos e trabalhamos na Amazônia. Todos convidados. Estão todos convidados, a população em geral, e aí vai ser a oportunidade de o INPA dizer, olha, nós estamos aqui e o que é que nós fazemos e por que é que nós somos importantes nessa região. Muito que bem, muito obrigada pela sua entrevista, sua presença hoje aqui no 18 horas. Conversamos com a pesquisadora do INPA, Sônia Alfaia. Suas considerações finais. Bem, eu gostaria de conclamar, né, a sociedade amazônica para que se una a gente nesse momento. Eu acho que é um momento crucial, não só para o INPA, mas para toda a nossa região, né? Com esse aumento que houve aí das queimadas, né? E foi realmente um aumento, né, bastante acentuado. E também assim nós ficamos chocados, né? Porque pela primeira vez a gente viu um presidente negando a ciência, né? E quando ele fez isso em relação ao INPE, que é uma instituição irmã, e ao professor Galvão, ele ofendeu toda a ciência brasileira, né? Porque o INPE é uma instituição respeitada, conceituada no mundo inteiro. Se hoje é o INPE, amanhã pode ser o INPA. Pronto, então estão todos convidados amanhã pro ato de protesto. Muito obrigada, uma ótima noite. Obrigada. 18 horas. Muito bem, 6 horas e 23 minutos em Manaus. Você está em 100,7 Mix FM. O programa 18 horas levanta a informação até você, hein? Vamos juntos até às 19 horas. Valeu? Vamos agora com o playlist, né, do 18 horas. Vamos curtir mais uma música para você aqui nesta terça-feira. Muito bem, agora 6 horas e 26 minutinhos. Mais uma aí que você conferiu no playlist 18 horas. Vitor Clay é um cantor e compositor brasileiro. Em 2015, olha só, o Vitor assinou aí um contrato com a gravadora Midas Music e em novembro de 2016 ele lançou o primeiro EP auto-intitulado Victor Clay, produzido por ninguém mais, ninguém menos que Rick Bonadio. Pois é, né? O Vitor adrenalizou, né? Quem não escutou essa música, quem não conhece. Ele já tem 3 álbuns lançados: Eclipse Solar, Luz a Brilhar e Adrenalizou, além de vários outros singles aí, outras canções. Bacana, 6 horas e 27 minutinhos, tá tudo preparado já para o trânsito em Manaus? Ainda não, né? O nosso querido repórter Rodrigo Soares está se preparando ali e nós seguimos em frente. Daqui a pouquinho você vai saber como está o trânsito aqui na nossa capital. Lembrando, você está ouvindo 18 horas.
Bom, e hoje foi realizada em Manaus a segunda reunião do staff do governo Bolsonaro com governadores da região amazônica. A reunião de hoje foi na sede do governo do Amazonas, na Compensa. E de concreto mesmo ficou acertado que os trabalhos da garantia da lei e da ordem no Amazonas, previsto para terminar dia 24 de setembro, vão ser mantidos por mais tempo. Mesmo com mais de 20 autoridades presentes na reunião sobre as queimadas da Amazônia, apenas o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, falou com a imprensa. Vamos conferir os detalhes com o repórter Azaf Augusto. Após reunião com ministros, governadores de outros estados e o governador Wilson Lima, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, voltou a questionar os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, que divulgou que o mês de agosto deste ano registrou mais de 30.900 focos de incêndio na Amazônia, contra os 10.421 registrados no mesmo mês do ano passado. Tu tem uma fonte de calor aqui, tu tem outra fonte de calor acolá. Se tu triangular o volume recebido no programa que tem lá, ele arredonda para casa de 1 quilômetro quadrado. E daí começa uma especulação. O que nós precisamos é ter um programa, o que nós precisamos é ter um padrão de análise que seja o mais próximo do real, para a gente não levar nem para dentro do país, nem para fora do país, informações distorcidas. Quem também esteve presente na reunião foi o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, mas na coletiva de imprensa ficou em silêncio, não respondendo a nenhum dos questionamentos sobre as queimadas na Amazônia. Volto com vocês. E a repórter Nathalie Moraes também acompanhou a reunião e nos traz mais detalhes agora ao vivo aqui participando da bancada do 18 horas. Boa noite, Nathalie. Fala um pouco dos bastidores desse encontro. Então, Karine Leão, boa noite a você, boa noite, Carlão, Cid, boa noite a todos os presentes aqui na bancada, boa noite, é claro, aos nossos ouvintes. Essa coletiva se gerou uma grande expectativa, né, Karine? Afinal, estavam reunidos aí governadores do Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, para tratar aí desse núcleo de criação permanente e fiscalização e monitoramento das queimadas aqui na nossa região. Muitas especulações foram criadas ali pelos jornalistas. Nós esperávamos sim que os governadores dos outros estados aqui que compõem a Amazônia falassem conosco. O ministro do Meio Ambiente também não falou nada. Então assim ficou aquela coisa assim. Foi só isso? Foram 2 dias, já que ontem eles estiveram reunidos em Belém, hoje aqui em Manaus. E o que foi decidido, Karime, nessa reunião? Que por mais um mês, nós teremos aqui no nosso estado a garantia de lei de ordem, a GLO, por mais um mês, até outubro, como explica, é claro, o ministro Onyx Lorenzoni. Ele conversou lá com toda a imprensa que estava reunida, e ele disse que os militares devem permanecer na Amazônia por mais um mês, não devem sair no mês de setembro, como era previsto, e devem ficar até o mês de outubro. Eu vou pedir para o Carlão soltar aqui para os nossos ouvintes ouvirem. E uma das propostas que vamos levar da reunião com os novos governadores é para que a GLO não se encerre no dia 24 de setembro, que ela continue o seu trabalho pelo menos por mais um mês, até o mês de outubro. Por quê? Porque fizemos o primeiro enfrentamento pontual nas áreas onde tivemos incêndios, mas é muito importante que se combata muito das causas desses incêndios, que estão ligados à questão do desmatamento ilegal, estão ligados ao garimpo ilegal. Então, Karine, participaram desse encontro os ministros da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, da Defesa, o general Fernando Azevedo Silva, e do Meio Ambiente, Ricardo Salles, né? A gente esperava muito que o ministro Ricardo Salles conversasse conosco, mas ele, infelizmente, não falou, principalmente sobre os números, né? A gente questionou sobre os números são verdadeiros, já que na última semana a gente teve a líder do governo aqui, ela deixou a dizer que o governo
governo federal estaria questionando esses números. Então era uma pergunta que deveria ter sido feita pelos jornalistas, mas não foi respondida. Pelas autoridades. Foi uma comitiva muito grande mesmo. Foram quantas pessoas do governo federal? 3 ministros, né? Mais os 5 governadores. Então, enfim, assim, foi uma comitiva muito grande para apenas falar com a imprensa e deixar a desejar. Porque, inclusive, o ministro do Meio Ambiente, ele deveria realmente ter trazido esses números, já que a última comitiva, né, da presidência aqui no estado. Isso, essa é a última. Enfim, ela negou, refutou todos os números, eles realmente deveriam ter trazido outros. Pois é, o único número que foi trazido hoje, na manhã de hoje, nesta coletiva, foi pelo governador do Amazonas. O governador Wilson Lima disse que há sim uma redução no número de incêndios aqui no estado, obtido, segundo ele, pelo trabalho de cooperação feita aí pela GLO, mas ele não trouxe números concretos. Ele não trouxe números concretos de quanto que já reduziu. Vou pedir para o Carlão soltar para os nossos ouvintes. Já tivemos uma redução significativa dos focos de queimadas e do desmatamento. Quando em julho saíram os primeiros números, o município de Apuí aparecia em primeiro lugar como um município onde havia a maior quantidade de focos de queimada. Nas últimas 48 horas, o município de Apuí já saiu dessa lista dos 10 primeiros. E os últimos números que nós temos referentes aos dias 1º e 2, já tivemos uma redução de 24% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, Karine, só para finalizar, né, essa questão das queimadas, um número um tanto curioso. Os incêndios aqui na Amazônia, só no mês de agosto, queimaram cerca de 29.944 quilômetros do bioma, o que equivale aí a 4,2 milhões de campos de futebol. Você imagina o prejuízo aí para o nosso meio ambiente. É uma extensão muito grande. Uma pergunta, esse trabalho de combate a queimadas continua até o final de outubro, é isso? Isso, Cid. A previsão é que eles ficassem aqui até o dia 24 de setembro, mas o ministro Onyx Lorenzoni prometeu que eles vão estender até o dia 24 de outubro. Ok, muito obrigado, Nathalie Moraes. Muito obrigada, Boa noite. Agora são 6h35 em Manaus. Karine, o governador Wilson Lima, hein? Então, o governador Wilson Lima está à frente da gestão do Amazonas há 9 meses e já gastou na Secretaria de Cultura mais de 129 milhões de reais. Segundo o próprio governador, o orçamento da pasta para o ano de 2019 acabou no mês de julho. Por isso, algumas medidas devem ser tomadas, como explica a repórter Nathalie Moraes. Alegando falta de orçamento, o governo deve fazer uma fusão entre a Secretaria de Cultura com a Secretaria de Esporte e a Secretaria de Educação, em uma futura reforma administrativa que deve ser apresentada à Assembleia Legislativa logo após o feriado da Semana da Pátria. Nesses 8 meses de gestão, Wilson Lima já gastou mais de 129 milhões de reais contra 131 milhões durante todo o ano passado na administração anterior. A classe artística aqui do nosso estado recebeu a notícia como um verdadeiro descaso com a nossa cultura, como explica o cantor e compositor Sileno Castro. Vejo um total desconhecimento da causa do artista, ou um descaso mesmo, talvez até um descaso para com o artista. Eu acho que ele nunca teve um artista na família, ou não sabe da realidade dos artistas que vivem no Amazonas para escoar sua produção, para fazer CD, para criar shows, produções e tudo que envolve a arte no Amazonas. Então, eu vejo com muita tristeza essa decisão do governador. A reforma administrativa aqui no Amazonas já vem sendo prometida pelo governador Wilson Lima desde o mês de maio, mas até agora não saiu do papel. Segundo a cantora Emily Lira, essas mudanças devem impactar negativamente. Por si só, a notícia já impacta negativamente muito a nossa cena, a nossa classe social de artistas. Eu volto aos estúdios com vocês.
Muito bem, a Secretaria de Estado de Educação prorrogou até dezembro o contrato de 6.734 professores temporários. A programação foi um dos últimos atos do ex-secretário Luiz Castro, que deixou o cargo após denúncias de irregularidades na pasta e alegando também problemas de saúde. A portaria foi assinada no dia 26 de agosto e a lista dos professores foi publicada no Diário Oficial do Estado. O número é o 34.074 do dia 28. A prorrogação foi autorizada pelo Tribunal de Contas do Estado, conforme o termo de ajustamento de gestão 01 de 2019, publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE do dia 27 de junho deste ano. Os temporários foram contratados por processo seletivo em 2016. A prorrogação, segundo a SEDUC, assegura a continuidade do ano letivo na rede pública estadual em Manaus e no interior do estado. Sem estender a vigência do vínculo trabalhista, as aulas seriam paralisadas. Pelo termo de gestão firmado com o TCE, a SEDUC se comprometeu a nomear todos os servidores aprovados dentro do número de vagas para os cargos de professor no concurso público realizado em 2018. Muito bem, agora 6 horas e 38 minutos. Vamos de humor com o Rogério Morgado, tá na hora do Talk Show. Talk Show, é isso aí, são 6 horas e 38 minutinhos. Nós estamos juntos com você, levando aí a informação e a notícia no seu rádio. Karime, tem algum toque aí do pessoal lá do WhatsApp? Lembra do 9312, como é que é o número mesmo? Só veio aqui um monte de gente falando aqui no Mano. Falando das vozes, falando de conhecendo a Nathalie pessoalmente, que é muito legal, o pessoal super, enfim, super elogiando a participação dela e continuem mandando aí, porque no fim do programa você pode ganhar um par de ingressos para o cinema. Tá ok, show, Karine. Agora na Mix, tá ok show, com o Rogério Morgado. O meu programa de entrevista, tá ok? Fala, meus amigos, o mito chegou. Eu tô sendo acusado aí de não gostar de índios, ok? Eu quero dizer que isso é fake news. Eu até visitei uma tribo, fiz tudo que os índios fazem, quer dizer, quase tudo. Só não pintei a cara aí porque isso é coisa de é coisa de mulher, pô. Falando no assunto aí, eu quero chamar pra conversar comigo ele, um grande cantor, também já foi político. Uma salva de tiros pra Aguinaldo Timóteo. Olha, menino, eu não sei o que você quis dizer com isso, mas já adianto que eu não sou não, viu? Eu não sou não. Ó, Aguinaldinho, eu não falei nada não, tá ok? Tá levando as coisas por trás aí, pô. Agora quero perguntar pra você, que já foi deputado. Você sabe que no Brasil um deputado trabalha 4 dias na semana. E tem gente que defende que trabalha em 5 dias. Você prefere uma semana de 5 dias ou uma semana de 4? Eu prefiro de 4. De 4 quer saber, presidente. Agora eu quero fazer uma pergunta pro senhor. Por que eu, como um dos maiores intérpretes do Brasil, nunca fui convidado pra cantar em nenhuma cerimônia presidencial? O senhor não gosta de canto? É isso, Aguinaldo, você sabe que eu adoro canto, ok? Tanto que nesse momento vou pedir pra você aí um canto especial. Mas é claro, menino, pode pedir. Vou pedir pra você ir pra aquele canto que eu te chamo logo mais, tá ok? A me dançadinha, pô, já tem mais Talk Show! Você ouviu na Mix, tá ok show, com o Rogério Morgado. A qualquer momento tem mais. Ok. 18 horas. 6 horas e 41 minutinhos em Manaus. Depois aí do humor, tá ok show. Vamos ver como está o trânsito em Manaus, né? Que não deve estar muito, né? Bacana, não. Muito humor no trânsito em Manaus. Então, nosso repórter Rodrigo Soares vai dar aí as informações. Trânsito. Decalão, boa noite a todos que nos acompanham. Na região do Parque 10, a Avenida Carlota Joaquina, junto à Avenida Ivanete Machado, tem fluxo lento. Também no Parque 10, a Avenida Maneca Marques, próximo ao Parque do Mindu, no sentido bairro, tem fluxo intenso em toda a extensão. 18 horas. Agora 6 horas e 42 minutos. Boa noite pra você em 100,7. Vamos agora, né? Hora de mais uma música aí do playlist
20, 18 horas, especialmente para você, ouvinte Mix, ouvinte 18 horas. É mais uma que você conferiu aqui no playlist 18 horas. Me é uma canção da cantora Taylor Swift com a participação de Brandon Urie do Panic at the Disco. A música, inclusive, foi lançada pela Republic Records com o primeiro single do 7º álbum de estúdio aí de Taylor, intitulado Lover. É pra você ver como é que são as coisas, as mudanças acontecem rápido nos Estados Unidos. Essa música, Me, estreou na posição de número 100 na parada Billboard da Hot 100, e a canção de número 78 da Taylor Swift a entrar na parada Hot 100. Ela tá subindo de uma forma meteórica. Então, muito bem, Taylor Swift. Parabéns, moça. Agora, 6h46. Tá tudo certo, né? Vamos com você até às 7. Você está ouvindo 18 horas. E o grito dos excluídos deste ano vai ser em defesa da Amazônia contra a retirada de direitos trabalhistas e pela vida. A manifestação acontece no feriado de 5 de setembro. 5.000 pessoas estão sendo aguardadas e a repórter Odinê Araújo traz os detalhes. O Grito dos Excluídos é promovido pela Arquidiocese de Manaus para dar voz e vez a quem é colocado à margem da sociedade. O padre José Alcimar Araújo falou do lema deste ano, que é "Este sistema não vale. Lutamos por justiça, direitos e liberdade". Mas ao mesmo tempo o grito, ele é um grito de esperança. E por isso a gente convoca e convida todos os ouvintes, sobretudo católicos, a fazerem presente. O evento também vai ser, é a Romaria das Águas. O grito vai ser uma romaria. Começando do outro lado da ponte, atravessando a ponte, onde a gente vem gritando, rezando, cantando, refletindo essas demandas todas, né? E fazer no meio da ponte um ato, porque ali 8 pessoas por mês tentam suicídio. Então nós temos motivos de sobra, né, para gritar por justiça e por direitos. O Grito dos Excluídos também vai ser contra o ajuste fiscal, a reforma trabalhista e o projeto de reforma da Previdência. Na visão do movimento, essas propostas retiram direitos dos trabalhadores. A concentração do Grito dos Excluídos vai ser às 4h do dia 5, na rotatória, após a saída da Ponte Rio Negro, no Cacau Pireira. Odinê Araújo para o 18 horas. Muito bem, durante 23 dias, bispos e convidados não religiosos vão se reunir em Roma para debater sobre a Amazônia, durante o sínodo que este ano tem o tema Amazônia, novos caminhos para a igreja e para uma ecologia integral. O Papa Francisco vetou a participação de políticos. Confira na reportagem de Júlia Gomes. Entre os dias 6 e 27 de outubro, acontece no Vaticano a 16ª Assembleia Geral Ordinária dos Bispos, que reúne 250 lideranças católicas de todo o mundo para discutir a Amazônia. O governo brasileiro havia manifestado o interesse de ter voz no encontro dos bispos, porém, o Papa Francisco vetou a participação de políticos com mandato e militares. Segundo o padre Luiz Miguel Modino, que faz parte da rede eclesial Panamazônica, o sínodo fez um processo de escuta com cerca de 87.000 pessoas dos países panamazônicos para conhecer a realidade desses povos e direcionar a Assembleia dos Bispos em outubro. O padre ainda ressaltou que se os políticos são representantes do povo, deveriam se sentir contemplados naquilo que o povo refletiu. Não se fechou a porta nem as vozes de ninguém. Então, isso deve nos levar a refletir, porque se os políticos são representantes do povo, deveriam se sentir contemplados naquilo que o povo refletiu, naquilo que o povo manifestou. E nesse sentido, a gente se pergunta por que esse controle, por que essa vontade de controlar um evento que só quer o bem do povo. O Papa abriu espaço para convidados não religiosos e deve convidar personalidades mundiais, cientistas e ambientalistas para participar das consultas de aconselhamento. Um dos nomes brasileiros na lista é o do climatologista Carlos Nobre, que já atuou como pesquisador no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA. A lista completa ainda é mantida em sigilo pela Santa Sé, que aguarda as confirmações. Volto com vocês. E a
falta de transparência na agenda do governador do Amazonas, Wilson Lima, e do prefeito de Manaus, Arthur Neto. Nenhum dos dois divulga no site oficial do estado e da prefeitura a agenda diária de compromissos. Os detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. Quem quiser saber onde está, o que fez e com quem se encontrou o presidente Jair Bolsonaro, é só entrar no site do Palácio do Planalto. Mas aqui no Amazonas, as agendas do governador Wilson Lima e do prefeito de Manaus, Arthur Neto, não são conhecidas da sociedade. A agenda é uma ferramenta de transparência, gestão e prestação de contas de autoridades públicas. É obrigatória por lei em alguns casos e expressamente recomendada pela Comissão de Ética Pública. É o que explica o sociólogo e professor da UFAM, Luiz Antônio Nascimento. Então, a transparência da agenda é um ato extremamente importante para que a sociedade acompanhe o fazer cotidiano do teu representado. Então, quando você tem um cargo que alguém te delegou, é um direito da sociedade saber o que você está fazendo, onde que você está, com quem você está se reunindo. Segundo o professor, a divulgação da agenda é fundamental para quem acompanha e fiscaliza o poder público. Nós estamos falando da agenda das ações públicas do homem público. Ninguém quer saber da vida privada de ninguém. Então não basta ser ético, é preciso demonstrar ser ético. E a publicação da agenda é um bom sinal. De todas as capitais do país, poucas prefeituras publicam agenda e ainda de maneira incompleta. Entre os estados, é menos da metade também incompleta. Outras informações sobre este assunto no site 18horas.com.br. Volto com vocês. Também agora 6 horas e 52 minutinhos. Vamos curtir aí mais uma música no playlist 18 horas aqui em 100,7 Mix FM. E olha aí, cara, legal, hein? Mais uma no playlist 18 horas. Lagoon, uma banda foi criada em 2014 em Belo Horizonte. Inclusive, Lagoon deu início aí à carreira se apresentando nas casas de show da capital mineira, Belo Horizonte, BH, tocando músicas próprias influenciadas aí pelo surf music e também pelo rock alternativo. Ok. E hoje é terça-feira, Carlão. Hoje é terça-feira. Vamos conferir a coluna de Nafisse Valois, direto de Brasília? Bora. Meu boa noite aos amigos e ouvintes da Rádio Mix FM. E nesta terça-feira, vamos focar nas questões ambientais, que ao que parece passam a ser tratadas de forma associada ao desenvolvimento econômico de nossa região, sem assustar a comunidade internacional. E começamos com a lúcida explanação do vice-presidente, general Hamilton Mourão, em entrevista ao jornalista Roberto Dávila, e que nos dá uma aula de brasilidade, de economia e de desenvolvimento sustentável. Homem que estudou e conhece a Amazônia, o vice-presidente impressiona pela humildade e sensatez e pelo conhecimento das peculiaridades regionais. E também impressiona pela praticidade, estabelecendo o óbvio e dizendo: aquilo que é ilegal precisa ser combatido. Porém, é necessário entender que, historicamente, existe um trio que anda de braços dados: o madeireiro, o grileiro e o garimpeiro. Lembrando que o garimpeiro é o bandeirante moderno e nós temos apenas que disciplinar o movimento dessas pessoas. E vejam, meus ouvintes, que em 25 minutos de entrevista, o vice-presidente explana e orienta os procedimentos que bem poderiam ser adotados e recomendados pelo grupo de ministros e governadores que há 2 dias se movimentam entre Pará e Amazonas, debatendo e buscando uma solução para o desenvolvimento sustentável, quando tem diante de si o óbvio. É esperar para ver. Nafisse Valois de Brasília para o 18 horas. Meu boa noite até quinta-feira. Boa noite. Temos hoje também terça-feira. Vamos saber o que bombou na internet. A coluna aí do nosso querido Cássio Nascimento. Fala, galera ligada no programa 18 horas. Vamos ficar por dentro do que bombou na internet? Chega aí! Hoje o quadro tá bem futebolístico. A galera ligada em futebol deve saber da trágica história entre os jogadores argentinos Maxi Lopes, aquele lá que jogou no Vasco, e de Mauro Icardi. Então aqui vai um resumo rápido da história. Quando criança, Icardi era muito fã do então jogador Maxi Lopes. Icardi cresceu, virou o melhor amigo de Maxi Lopes e parceiro de time. Roubou a mulher do cara, que se chamava Wanda, casou com a mulher do cara e, pra piorar, tatuou os filhos de Maxi Lopes e Wanda
no braço. Talaricagem pesada, parceiro. E sabe quem entrou nesse bacanal? Nosso menino Neymar Júnior. Então, semana passada rolou uma foto em que Wanda, a atual mulher de Icardi, usava uma jaqueta idêntica à que o menino Ney usou em uma foto atual. E para completar, o jogador Icardi foi anunciado pelo PSG, time de Neymar Júnior. E após o anúncio, o Maxi Lopes resolveu dar o ar da graça, postando uma foto com o Neymar no seu Instagram, desejando sorte ao Barça na nova temporada. Muito estranho, não? Será que ele quer que Neymar vingue a talaricagem do Icardi? E o Flusão tá na zona da degola. E sabe o que isso significa para os zoeiros de plantão? Preocupação até de quem não torce para o Fluminense. Lançaram uma nota, não oficial, claro, dizendo o seguinte, abre aspas, atenção, clubes da Série A. Por favor, verificar todos os documentos possíveis de jogadores, comissão técnica, dirigentes, roupeiros, porteiros, segurança e etc. Motivo? Fluminense no Z4. Então, esse aviso faz referência à última vez que o Fluminense esteve prestes a ser rebaixado para a Série B, mas acabou sendo salvo porque o time da Portuguesa perdeu pontos e acabou sendo rebaixado no lugar do Fluminense. E já tá rolando aqueles memes legais do advogado Fluminense, tá ligado? Agora vamos do futebol para a música. Cara, essa é épica. Lá no estado de Pernambuco, tem uma banda punk renomada no cenário nacional chamada Devotos. E um deputado chamado Isaldino Nascimento, do PSB, resolveu prestar uma homenagem aos 30 anos da banda. E cara, rolou show ao vivo da banda em plena Assembleia Legislativa de Pernambuco. Pra quem tá no aplicativo, mano, assiste aí. Rapaz, rolou rodinha punk entre os deputados e convidados no meio da Assembleia. Isso é a coisa mais hilária e da hora que você vai ver nos últimos tempos. E aí, o que acharam dos memes? Fiquem ligados que sexta-feira tem mais, hein? É com vocês aí no estúdio. Bacana, hein? Visual novo, né, Karime? E tudo mais, né? Resolveu tirar a touca, jogou a touca pra jogo. Acho que ele queimou, hein? Queimou. Muito bem. Deu uma paradinha no cabelo. Tá bonitinho. Tá bonitinho, tá gatinho. É, meu Luciano, resultado. Quem vai ao cinema? Vamos lá, quem vai pro cinema hoje é a Adila Lima. Parabéns, Adila Lima. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais? Rapidinho assim? Amanhã tem mais. 7 horas já também, né, gente? 7 horas em ponto. Seguimos então com o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Mostramos hoje aqui no programa que o governo do Amazonas e a prefeitura de Manaus falham em não publicar as agendas de trabalho do governador e do prefeito. É obrigação das autoridades a promoção da transparência. A divulgação das agendas coloca luz ao que está sendo tratado no âmbito da administração pública. Ao mesmo tempo, permite uma análise da sociedade, viabiliza um processo transparente e salutar de defesa de interesses junto aos órgãos e entidades governamentais. A lei de conflito de interesses prevê que alguns agentes públicos devem divulgar diariamente a sua agenda de compromissos. Entre as regras está a de que, para cada compromisso divulgado na agenda, deverão ser informados o nome do solicitante da audiência ou reunião governamental e o órgão ou entidade que representa. E mais, devem ser informados a descrição dos assuntos tratados, o local, a data, o horário e também a lista de participantes. A transparência nos atos públicos é hoje uma das maiores exigências dos regimes democráticos e a sociedade com certeza deve estar sempre atenta e sempre cobrando, né, as leis. 7-2, ok, né? Tudo bem? Tudo bem. Tudo certo? Paulo Castro, Cid Soares. Sabe o que vai começar daqui a pouco? O Mix Tudo. Mix Tudo. Olha aí. Olha aí. E nós voltamos amanhã. Amanhã, tomorrow. Cidão tá aí ainda, cara? Boa noite, até amanhã. O Cid tá aí, né, cara? Ele tá nas nuvens. Deus. Valeu, Cidão. Beijo, obrigada pela companhia. Até amanhã. Beijo, povo. Beijo, tchau. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.